e me despertou como um homem que é despertado do seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo de cada tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Volta lá no versículo 11, a paz do Senhor Marinaldo, a irmã Flávia, missionária Flávia. Versículo 11, falei mais e disse: que são as 2 oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda. E falando outra vez: que são aqueles 2 raminhos de oliveira, que são as 2 oliveiras à direita da sua... E falando outra vez, diz: que são aqueles 2 raminhos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem desse ouro. E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. E ele me disse: esses são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Amém? Esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Glória a Deus. Já eu vou estar falando acerca desse desenho que eu estou fazendo aqui, né? Já foi me informado esses dias que o meu dom não é fazer desenho. Na verdade, eu não tenho um dom de fazer desenho mesmo, é só Jesus na causa, né? Nós falamos na aula passada acerca de Moisés e Elias. Nós falamos que Moisés e Elias, eles são mais do que 2 figuras que representam os personagens do Antigo Testamento. Eles são mais que isso, eles são figuras. Eles são figuras da lei e dos profetas. A Bíblia vai falar que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, que ele veio para cumprir a lei e os profetas. Então o Antigo Testamento ele está dividido entre lei e profeta. O Novo Testamento fala da graça, o Novo Testamento fala de Jesus. Mas o Antigo Testamento ele é representado pela lei e pelos profetas, que por sinal também tem as suas representações. A lei é representada por Moisés e os profetas é representado por Elias. Nós falamos na aula passada que Moisés e Elias representam a lei e os profetas. Nós falamos sobre a Arca da Aliança. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança ela simboliza a presença de Deus na terra. Ou seja, a presença de Deus era simbolizada pela Arca da Aliança. Quando Deus diz a Moisés: eu mandarei o anjo, e Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não me faça subir daqui. Deus falou para Moisés: então faça uma arca que será chamada a Arca da Presença, a arca que vai representar a minha presença no meio do povo. Então a arca representa a presença, e na tampa da arca estava uma tampa, um propiciatório, e eu já falei sobre isso, que tinha 2 querubins, um na esquerda e um na direita. E esses querubins, eles tinham 2 asas que elas se uniam em cima da tampa da arca. E essas asas, esses querubins representam também a lei e os profetas, que guardam a graça até o tempo em que Jesus iriam se revelar. Aqueles querubins, eles são as 2 testemunhas da presença. Eles representam, respectivamente, a Moisés e a Elias. Os 2 querubins na tampa da arca representam a lei e os profetas, que são representações de Elias e Moisés. Quando Jesus fala: eu não vim para revogar a lei
Eu não vim para destruir a lei. A paz do Senhor, irmã Elaine. A paz do Senhor, irmã Moab também. Quando a Bíblia fala que Jesus disse que não veio para destruir a lei, ele não veio para revogar a lei. O que é destruir? É acabar. O que é revogar? É acabar, é anular. Jesus disse, eu não vim para destruir, não vim para acabar, não vim para anular nem a lei nem os profetas. Ou seja, aí nós entendemos que nem a lei nem os profetas morreram quando Cristo veio. Ou a lei e os profetas tiveram que ser anulados, mortos, para que Cristo pudesse vir. Ele veio para cumprir. E sobre isso nós vamos falar mais um pouco depois. Então, por que que Elias e Moisés estão vivos? Porque eles representam a lei e os profetas. Por que que morreram todos os profetas e Elias está vivo? Por que que todos aqueles que andaram com Moisés morreram e Moisés está vivo? Exatamente por isso, porque eles representam a lei e os profetas. E a lei e o profeta não pode ser anulada, não veio para ser aniquilada, não veio para ser destruída, mas veio para ser cumprida por Cristo. É por isso que aqueles dois que representam a lei e os profetas não morreram. Eles estão vivos diante de Deus, porque Jesus não veio aniquilar, Jesus veio cumprir. Então eles estão diante do Senhor e eles são as testemunhas de Deus. Amém? Então Moisés e Elias são as testemunhas de Deus. E tanto a tampa da arca, que representam eles dois, que representam a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Família Aparecida, amém. Tudo bem. Vamos estar orando por ela, pela diaconisa que está enferma. Amém, irmãos? Então eu quero que os irmãos entendam a parte que eu li hoje, a parte das duas oliveiras. Eu falei na aula passada que Moisés e Elias, eles subiram em um redemoinho, que representa os anjos de Deus. Moisés e Elias, eu li Zacarias capítulo 4. Moisés e Elias, eles subiram em um redemoinho, tanto Moisés como Elias, tá? Moisés veio de cá e Elias veio de cá, tá? Moisés, eu vou pôr M e eu vou pôr E de Elias. Então, cada um veio de um lado. Moisés veio da frente, Elias veio de trás, mas os dois subiram no mesmo lugar. Por quê? Porque Moisés, ele foi arrebatado antes de passar o Jordão. Elias foi arrebatado depois que ele passou o Jordão. Ou seja, um veio de lá para cá e antes do Jordão, ele foi arrebatado. O Elias veio de cá para lá e depois do Jordão ele foi arrebatado. Então, no mesmo lugar que Elias foi arrebatado, Moisés também foi arrebatado. Paz do Senhor, irmã Gisele. Então, paz do Senhor, irmã Rayane também. Então, aqui, quando Moisés... Porque eu vou passar, porque os irmãos que estavam aqui semana passada já viu esse estudo por completo. Então, assim, quando Moisés chega aqui, o próprio Deus toma posse dele, enterra ele. Depois, os anjos do Senhor vêm em forma de redemoinho e levam Moisés. O diabo não quer que Moisés seja arrebatado. O diabo não quer que Moisés seja arrebatado. E eu creio, primeiro, que porque ele matou um homem, então o diabo achou que ele poderia tomar posse do corpo de Moisés, porque Moisés matou um homem, e a própria lei de Moisés disse, não matarás, então o diabo achou que podia pegar. Eu conversando com o irmão esses dias, o irmão Arnaldo, que está aí, também ele passou a revelação que pode ser também, eu creio também, que pode ser plausível, porque Deus falou para Moisés, tu olha a terra prometida, mas para lá tu não passa. Então o diabo achou que por Moisés não participar da terra prometida, pelo diabo participar da terra, não participar da terra prometida, aquilo vai significar que ele não iria ser salvo. Então o diabo pensou e por isso ele tentou embargar e tomar o corpo de Moisés. Irmão, sábado passado nós explicou direitinho sobre a morte de Moisés. A Bíblia fala que Moisés morreu, em Deuteronômio capítulo 34.
Mas a Bíblia também fala que ele é uma testemunha que está diante de Deus. Então, assim, que ele morreu, todos nós sabemos. Mas a Bíblia não vai dizer que ele está morto. Porque depois nós vamos falar que Moisés é um tipo de Cristo e Cristo é um tipo de Moisés, tá? Então, acontece o seguinte, a Bíblia fala que ele morreu. Mas quem é que encontrou o corpo de Moisés? Ninguém nunca encontrou. Por quê? Porque Deus tomou o corpo dele e levou para cima, nesse redemoinho. Então os anjos veio no redemoinho e levou o corpo de Moisés. Para onde que os anjos em redemoinho levou o corpo de Moisés? Na presença de Deus. E na presença de Deus não tem lugar para morto. Então esse processo desse corpo de Moisés ser levado daqui para lá, o corpo dele foi ressuscitado. Amém? Aqui a gente não vai falar sobre... A gente não está falando de alma, porque geralmente a alma espera julgamento. O corpo vai para o pó e o espírito volta a Deus. Mas aqui nós estamos falando de corpo. Moisés e Elias são os dois únicos homens com Jesus que estão no céu com corpo e tudo. Tá? Então o corpo de Moisés não está na terra. O corpo de Moisés está no céu. O arcanjo Miguel, em Judas 9, lutava, brigava, presta atenção, brigava com Satanás, não era pela alma de Moisés. Porque quando nós morremos salvo, a nossa alma vai para Deus, o nosso corpo espera a ressurreição do arrebatamento e o espírito vai a Deus também. Mas Moisés, ele não foi só a alma e o espírito, ele foi a alma, o espírito e o corpo. Então os anjos levaram o corpo de Moisés. Então o corpo de Moisés não está na terra, porque o diabo até hoje procura o corpo de Moisés. E o diabo, ele é o dono da terra por enquanto. Se o diabo soubesse onde Moisés estava enterrado, se ele tivesse enterrado na terra, o diabo sabia onde. Porque a terra é posse do diabo, provisoriamente. Amém? Então o corpo de Moisés é um mistério que foi levado em um redemoinho de anjos, porque a Bíblia diz em Salmo 104 que ele faz dos seus anjos ventos. E os anjos se transformam em redemoinho e levaram Moisés. E Moisés é a primeira testemunha que está diante de Deus. Moisés é a primeira testemunha. Aí depois vem Elias. Elias faz o processo inverso. Moisés vem do deserto para chegar aqui no vale de Moabe e é arrebatado. Aqui Elias vem do outro lado do Jordão, já na terra prometida, atravessa o Jordão e no mesmo vale onde Moisés foi arrebatado, Elias também é arrebatado. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado em um redemoinho. Então Elias também foi arrebatado no mesmo lugar que Moisés foi arrebatado. E eles subiram. Para onde eles subiram? Para onde Moisés e Elias subiram? Essa aula nós falamos, o que eu falei até aqui agora, nós falamos no sábado passado. Os irmãos que estavam aqui sabem. Então isso aqui é só uma introdução do que nós falamos no sábado passado, tá? Nós falamos no sábado passado que Moisés vinha de lá para cá e Deus o arrebatou. Irmão, Moisés, ele foi arrebatado em corpo. Elias foi arrebatado em corpo, tá? Não foi a alma deles que subiram para Deus e o corpo caiu na terra. Não, da mesma forma que a igreja vai ser levada com corpo e tudo, só que um corpo transformado, Moisés e Elias estão com corpo e tudo no céu. São as únicas 3 pessoas que estão com corpo e tudo no céu. Moisés, Elias e Jesus. Tá, irmão? Às vezes nós paramos tanto que Moisés morreu, mas nós esquecemos que esse Moisés que morreu não foi enterrado na terra. Ele foi enterrado na terra, mas ao terceiro dia os anjos vieram e buscaram ele. O arcanjo Miguel levou ele com corpo e tudo. Então ele está na presença de Deus e Deus é vida. Então o que eu aprendo? Que ele ressuscitou. Quando ele chegou no caminho, eu não sei se o anjo levou o corpo dele vivo ou morto, mas o que eu sei é que quando ele foi colocado, aonde ele foi colocado, que é diante da presença de Deus, ele ressuscitou. Amém? Então nós temos que entender e compreender que houve sim uma morte da parte de Moisés, assim como também houve uma morte da parte de Jesus. Jesus morreu, Jesus entregou o seu espírito na cruz e Jesus foi
ressuscitado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e subiu com o corpo que ele arrastou da cruz, tá? Jesus não subiu a alma, Jesus subiu o corpo. Então, esses 3 homens são os únicos 3 homens que subiram com o corpo e tudo. Glória a Deus. Então, nós lemos aqui em Zacarias capítulo 4 que há 2 oliveiras que estão diante de um candelabro. E quando Moisés e Elias foram arrebatados nesses redemoinhos, que é o mesmo redemoinho que levou Moisés, levou Elias, eles foram colocados do lado primeiro de um vaso que estava em cima de um candelabro. Então, quando Moisés e Elias eles são arrebatados, eles vão ser 2 oliveiras plantadas diante de Deus. Moisés e Elias, eles são 2 oliveiras plantadas diante de Deus. Irmão, eu vou dar um conselho para os irmãos. Como nós estamos aqui ensinando, e eu acho que não vai dar nem para a gente terminar, tem muito conteúdo. Eu acho que o mínimo, só se for muito importante, vocês fazem pergunta, tá? Só se for muito importante, tá? Só se for para tirar uma dúvida muito grande, porque assim, a aula, ela é cadenciada, a gente vai dando aula e Deus vai revelando. Às vezes você vai fazer uma pergunta que vai tirar a gente do ritmo que a gente está indo, tá? Do entendimento que Deus está dando. Às vezes a pergunta ajuda e às vezes a pergunta atrapalha. Muita pergunta agora vai nos fazer fugir do contexto todinho. Porque a gente vai cronometra, né? A gente faz o cronômetro da aula. E aí a gente tem o tempo certo. Às vezes perguntas, a gente vai demorar muito tempo para responder uma pergunta que não estava no nosso plano da aula. E aí a gente vai perder tempo e aquilo que a gente preparou a gente não fala. Amém? Inclusive isso que eu acabei de falar. Enoque. Enoque é mistério também. Enoque é mistério também. Depois eu vou fazer uma aula sobre Enoque, tá bom? Eu quero passar para os irmãos hoje, é só Moisés e Elias, tá? E eu estou dentro da Bíblia, eu quero passar dentro da Bíblia o que eu estudei sobre Moisés e Elias. É porque tem gente que crê que Enoque é uma das testemunhas. Eu estou dando aula com a crença de que é Moisés e Elias, tá bom? Enoque, depois, a Bíblia fala muito pouco sobre Enoque. A Bíblia fala que Enoque, ele andou com Deus e não foi mais achado, porque Deus tomou ele para si. Amém? Então, Enoque, ele tem uma representação na Bíblia, ele tem um mistério na vida dele, porque ele também não foi mais achado, né? Então, mas Enoque não representa nem a lei e nem os profetas. Amém? Nós vamos estudar sobre Enoque e nós vamos marcar uma hora para a gente estudar e falar sobre ele. Amém? Eu só creio que essas testemunhas e essas oliveiras é Moisés e Elias. Amém? Então vamos ver aqui. Moisés e Elias estão diante de Deus. Eles são testemunha. Primeiro, irmão, Moisés e Elias, eles são sempre as testemunhas que estão diante de Deus. E eles não ficaram diante de Deus apenas quando eles foram arrebatados no redemoinho. Não, somente naquele dia eles passaram a ser testemunha de Deus. O que é testemunha de Deus? São aqueles que assistem diante da presença de Deus, que testemunham aquilo que Deus vai fazer, que Deus fez ou que Deus está fazendo. Então eles estão constantes diante da presença do Senhor. Olha aí Zacarias capítulo 4, versículo 14. Então ele disse: